Paulo nos instrui a sermos imitadores de Cristo como ele é. Mas, de fato, o que isso significa? Bora lá. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de 1 Coríntios e hoje é dia de lermos os capítulos 11, 12 e 13 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero compartilhar alguns textos bíblicos interessantíssimos e importantíssimos para uma conduta cristã. Amém? Olha o que diz a Palavra do Senhor em 1 Coríntios, no seu capítulo 11, versículo 1. Diz o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Quando iniciamos aqui o capítulo 11, ele faz uma junção com os capítulos 8, 9 e 10 de 1 Coríntios, onde Paulo estava dando instruções sobre alimentos. Amém? E nós sabemos que este aqui é o capítulo que a grande maioria das igrejas usa como base para ali prestar o culto de Santa Ceia do Senhor. Amém? E Paulo, ele com essa preocupação na Santa Ceia, porque o que ocorria na época era o seguinte: aqueles que tinham dinheiro, eles vinham para a Santa Ceia, sentavam-se nos primeiros lugares e daí eles comiam do melhor. E quem era pobre ficava lá para trás, até chegar a vez dele, comia o que restava. Então qual é a preocupação de Paulo? Ele vai instruir, porque ele vai começar dizendo, lá no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele levanta, dá graça, ele parte e diz para o povo, né? Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Então Paulo vem trazendo essas instruções, mas o que chama a atenção é que Paulo fala, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor, na noite quem foi traído, então, ou seja, Paulo ele não participou da Santa Ceia antes da crucificação de Jesus. Mas você repara que ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, o que eu te ensinei eu recebi do Senhor. Então essas instruções que Paulo está trazendo para a igreja, inclusive a da Santa Ceia, ele recebe diretamente do Senhor. É só lembrar o período que Paulo ele se converteu, e daí ele tira um período de 3 anos e meio longe, em um país na África, e depois ele retorna. Por quê? Porque Paulo ele conhecia demais da lei, mas ele não conhecia da graça. E os apóstolos de Jesus andou 3 anos e meio com Jesus. E por que Paulo ele não poderia aprender da graça? Então Paulo ele se retira, né? Ele recebe ali instruções, creio eu, que recebeu sim instruções diretamente do Senhor. E por isso ele traz essas instruções aqui para a igreja de Corinto. Então a preocupação de Paulo é: esperem uns pelos outros até que todos estejam com a ceia do Senhor, com o pão e com o cálice, e ali comam e bebam todos. E o legal é que no mesmo capítulo 11, do versículo 20 ao 22, a palavra do Senhor diz o seguinte: quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Então Paulo ele exorta a igreja: olha, que todos se reúnem para que o nome do Senhor seja louvado. Aqui é um culto de Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim, lembra que o Senhor falou? Então Paulo ele está fazendo isso em memória do Senhor, ao ato do Senhor naquela cruz. Mas aí tem alguns dos irmãos da igreja de Corinto que têm dinheiro. Enquanto isso eles comem, eles bebem, enquanto os pobres estão com fome e com sede. Porque os ricos até se embriagam naquele culto que era para que o nome do Senhor viesse a ser louvado, engrandecido, bendito, enfim. Mas aí Paulo, ele traz essas instruções para a igreja de Corinto. E lá no versículo 34, no mesmo capítulo 11, versículo 34, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: se estiverem com fome, comam em casa,
a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Então, Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está longe. Mas ele diz: olha, por enquanto isso aqui cabe a vocês. Mas logo estarei com vocês. E quando chegar aí, eu te explico sobre mais coisas. E quando a gente analisa de fato o capítulo 11, trazendo ali a Santa Ceia do Senhor, isso é maravilhoso. A gente começa a entender coisas que a princípio nós não enxergamos, mas quando paramos para analisar o texto bíblico, aí sim nós recebemos ali uma enxurrada de informações preciosas. Amém? E no capítulo 12, interessantíssimo falar sobre os dons espirituais. No capítulo 12, do versículo 4 até o versículo 11, a palavra do Senhor diz o seguinte: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida uma manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um ou outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. Amém? Então, Paulo, quando ele traz aqui essas informações importantíssimas sobre dons espirituais, ele está dizendo: olha, os dons estão disponíveis para todos da igreja. Então basta buscar que no tempo do Espírito Santo, quando ele quiser, ele sim derramará deste dom sobre cada um. Então entenda, todos nós somos importantes para o funcionamento pleno da igreja. Amém? Todo mundo é importante, porque tem um que vai ter o dom da sabedoria. Ele vai trazer ali instruções poderosas para as nossas vidas. O outro vai trazer ali revelações importantíssimas. Que revelações é essa? A palavra do Senhor. Ele vai pregar de uma maneira que você vai olhar e falar: uau, é somente Deus para dar este conhecimento, para essa pessoa poder pregar dessa forma. Amém? A outros ele vai dar o dom de falar em línguas e a alguns até mesmo o dom de interpretação dessas línguas. Então é importante nós reconhecemos a importância que os nossos irmãos têm para o funcionamento pleno do corpo. Se fazemos parte do mesmo corpo, que corpo é esse? A igreja, é o corpo de Cristo Jesus. Ele é a cabeça, o Senhor Jesus é a cabeça. E nós somos membros desse corpo. Toda a igreja, independente da placa da igreja, de qual igreja você seja, você faz parte do corpo de Cristo. E para que este corpo funcione bem, plenamente, precisa-se de todos os membros estarem bem. Então é importante. Você é importante, mas o seu irmão também, ele tem a importância dele. Amém? No mesmo capítulo 12, olha só, as instruções de Paulo falando sobre isso, sobre sermos um só corpo, várias partes formando um só corpo. No mesmo capítulo 12, do versículo 27 em diante até o 31, o texto vai dizer o seguinte: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, depois, os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam os outros, os que têm dom de liderança, os que falam diferentes línguas. Somos todos apóstolos?
Somos todos profetas? Somos todos mestres? Todos nós temos o poder de fazer milagres? Todos temos o dom de cura? Todos temos a capacidade de falar diferentes línguas? Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Portanto, desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhe mostrar um estilo de vida que supera os demais. Olha só, quando Paulo faz essas perguntas, esses questionamentos, logo a resposta é não. Nem todos falam em línguas, nem todos realizam milagres, nem todos são apóstolos, enfim. Mas eu quero deixar muito claro que aqui ele está falando da divisão dentro da igreja em relação a dons espirituais. O que não quer dizer que o dom de línguas, por exemplo, ele não está disponível para todos. Pelo contrário, o dom de línguas ele está disponível para todos, tá bom? Paulo está falando sobre a variedade de línguas. E isso é interessante, porque é uma discussão que perdura, né? Alguns vão dizer que o dom de línguas são para todos, outros vão dizer que é para alguns, e outros nem acreditam no dom de línguas porque não são continuistas, né? Não acreditam na continuação dos dons espirituais. Mas eu creio, analisando os textos bíblicos, que o dom de línguas é para todos e que ele é concedido, ou concebido, melhor dizendo, quando o Espírito Santo deseja e da forma que ele deseja. E quando Paulo fala de apresentar algo melhor, um estilo de vida melhor, ele está falando de amor, propriamente do amor. Porque nós poderíamos falar as línguas dos homens, as línguas dos anjos, mas se não tivermos amor pela obra do Senhor, pelas vidas, pelas almas, de nada adiantaria. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.